Boa noite a todas e a todos, né, para mais esta reunião do Grupo de Estudos em Literatura Maranhense, e nesta noite especial com a convidada, a escritora maranhense Lenita Estrela de Sá, por quem todos nós temos uma admiração muito grande, né? Lenita Estrela de Sá começou a sua trajetória na literatura maranhense em 1978, 79, com um livro de poesia Reflexo. Logo em seguida, participando de um concurso do Instituto Nacional de Artes Cênicas, o INACEM, ganha em primeiro lugar um concurso com uma obra teatral chamada Ana do Maranhão, que é uma obra em que traz aspectos da vida de Ana Jansen. Essa obra, que tem mais de 40 anos, até hoje é muito procurada e lida, talvez, na minha opinião, um dos melhores trabalhos de teatro dentro dessa abordagem sobre Ana Jansen. Tá? Ainda na década de 80, a Lenita Estrela de Sá faz uma pesquisa e daí sai um trabalho chamado Do Palco à Paixão, Cecílio Sá, 50 anos de teatro. E aí, ela já formada em Direito, faz letras, a gente teve, né, a honra de dividir algumas disciplinas, tanto Neres como eu, de fazer, né, de debater, de discutir literatura com Lenita. Né. E daí, então, em 1995, a Lenita entra, para não sair mais, da literatura infantil. Né. Então, publica A Filha de Pai Francisco, Bumba e Meu Boi para Crianças. Em 2005, novamente dentro da literatura infantil, A Lagartixa Sem Crise. Em 2010, Cinderela de Berlim e Outras Histórias. É um livro que reúne alguns contos, né, histórias muito, né, interessantes e com uma abordagem que mostra uma Lenita já diferente, né? Alguém que tem um amadurecimento já na linguagem e consegue fazer uma narrativa que a gente já espera das pessoas que já estão aí com 60, 70 anos, né? E ela, então, amadurece muito bem. Esta, em 2010, é uma mudança muito significativa na obra dela. Depois vem A Pincelada de Dali e Outros Poemas. Em 2015, Estrelinha Aparecida, que é um livro também de literatura infantil, muito bom. Em 2016, A Infeliz Perpetinha de Alto Alegre, é um roteiro. Depois vem Catarina Mina, em 2017, e um livro de poemas que é, inclusive, prefaciado pelo Salgado Maranhão, chama-se Antídoto. E o Antídoto, desde o primeiro poema até o último, é um convite a que a gente possa refletir sobre a vida, sobre a nossa trajetória, né? E o olhar que a gente tem sobre a nossa cidade. Né? Então, um livro de poemas fantástico, de nome Antídoto. Em 2018, Brasas Ardentes nas Pontas dos Dedos, né? Que é este livro aqui, que eu tive a honra de ler agora, esta semana, e que me emocionei muito, né, com um texto que se chama O Pecado Será um Pombo Negro, de Brasas Ardentes na Ponta dos Dedos. Né? Então, um texto que Lenita nos faz transportar para São Luís de 1775. Eu tenho sempre uma queda muito grande por histórias que nos transportam para o passado. E Lenita nos faz viajar para 1775. Um padre que vira escrivão de a Santa Inquisição, e essa Inquisição ela vai até o interior do Maranhão, tá? E o padre, que é um grande pecador, inclusive pecador da carne, e ele viaja simplesmente para lavrar a pena que a Inquisição, aqui no Maranhão, vai aplicar aos pecadores. Né? Um texto fundamental, né?
fundamental de leitura. E um outro que também adorei, que é o texto sobre Maria Firmina dos Reis. Né? A Maria Firmina dos Reis é a protagonista, né, deste conto que leva ao título, né, Brasas Ardentes na Ponta dos Dedos, e nos mostra uma Maria Firmina dos Reis em São Luís do Maranhão e a sua relação com as pessoas que eram escravizadas, e ela, inclusive, lutando pela liberdade destes homens, tá, escravizados. Então, um texto também emocionante, tá? E que ela acaba abrindo portas para que outras pessoas possam escrever. Eu, depois da leitura desse texto, me senti convidado a escrever um conto sobre figuras do século XIX e que andaram por São Luís. Sinceramente, esse conto me influenciou demais. Né? Então, daqui para dezembro, deve sair algum conto, né? Claro, não de uma profissional, mas de um amador, né? De apenas um professor brincando com as palavras, falando aí, quem sabe, sobre o Aloysio Azevedo andando pelas ruas de São Luís, porque eu me senti transportado. Né? Você conseguiu levar, então, o leitor para esse transporte na Maria Firmina dos Reis, na casa dela, escondendo um homem escravizado, né, para dar liberdade a ele. É impressionante isso. E, né, esse livro é espetacular. É um livro todo de contos. Né? São mais ou menos 13 contos. Né? E um livro que está aí é de 2018. 2018. E também, então, publicou Atrás do Baú de Guardados, que é este livro aqui, tá? Com uma edição espetacular, tá? E narrativas que são de um autor que tem uma capacidade praticamente inquestionável. Né? Atingiu uma maturidade na escrita que não é mais apenas, né, alguém que está escrevendo, já é um escritor consagrado. Né? Escritor consagrado. E este livro, Os Anéis de Maria, né, que este aqui é de 2019, não é isso, Lenita? 2020 já, desculpa, em 2020, e que é o primeiro romance da Lenita. Né? Eu sempre digo isso, né, que quem começa com um conto, em algum momento vai ter que experimentar a feitura do romance. Né? E desde a primeira linha, a gente tem, né, a certeza que é alguém que conhece esse chão e que está escrevendo sobre o chão que pisou. Né? Não é, claro, autobiografia, mas é escrever sobre uma paisagem, sobre um chão que conhece muitíssimo bem. Essa montagem, essa escolha dos atores para a peça da Paixão de Cristo, isso é como se você trouxesse essas reminiscências dos anos de 70, começo dos anos 80, para 2020. Tá? Então, é um romance surpreendente que a gente deve ler, sim. Tá? Então, este romance é o primeiro dos muitos, né, romances que esperamos a Lenita escreva. Né? Além de ter participado de muitas antologias, né, de dicionário, né? A Nelly Novaes Coelho incluiu a Lenita no dicionário crítico, né, de escritoras brasileiras. Né? E, enfim, vem despontando e a gente tem o maior orgulho em poder fazer parte da sua história, e é para nós uma honra receber você aqui neste grupo, que é um grupo que estuda literatura maranhense. Então, Lenita, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigado por ter vindo. Sou eu quem agradeço suas palavras gentis de acolhimento. Quero dar boa noite a todos que integram o grupo e saudar, né, a existência desse grupo, porque é de uma importância muito grande para salvaguardar, né, a produção literária no Maranhão, que ainda não existe um espaço físico específico para isso.
Eu estava até conversando com o Dino, e ele disse que esse espaço físico está vindo, né? Está a caminho, para que se tenha um lugar para guardar só autores maranhenses. Não é isso, Dino? Então, eu trouxe aqui os livros para nós conversarmos um pouco sobre cada um. Trouxe aqui o Ana do Maranhão. Ana do Maranhão, dá para ver aí a capa, não sei se estou errando, dá para ver? Sim, sim, dá sim. Ah, sim. Então, Ana do Maranhão é um livro muito marcante para mim. Eu estava mal saída do. Eu tinha 19 anos quando escrevi Ana do Maranhão. Primeiro foi Reflexo, né? Reflexo teve o estímulo do José Montelo, do João Mar Moraes. Todos me achavam uma jovem muito precoce na questão literária. E logo a seguir veio o Ana do Maranhão. Então, foi um texto que me marcou muito também, porque até hoje as pessoas gostam dele, né? E tem a finalidade desmascarar essa matrona tão impiedosa que a Ana Jância tenha sido. Porque ela precisava lidar com as pessoas, com seus contemporâneos, né? E os seus contemporâneos usavam de métodos que ela também tinha que se apropriar, né? Porque ela teve uma atividade ferrenha em termos de política e tinha que adotar as mesmas estratégias, né? Bem, mas a gente não vê só a Ana do Maranhão guerreira, só a Ana do Maranhão líder político. Nós vemos também aqui nesse livro, que foi uma preocupação minha, uma Ana Jância mais humanizada, uma Ana Jância que se preocupa é, com os afazeres domésticos, né? Pergunta para as escravas, dá ponto no bolo, inclusive é um dos hobbies da Ana Jansen, preparar bolo de macaxeira, mas apenas para aqueles convidados queridos é que ela iria preparar o bolo de macaxeira, né? Dispensava a escrava. Então, depois, até ao longo da história dela, né, isso gerou um certo jargão, né? Quando ela tinha que chamar um aliado político para conversar, dizia-se que ele já ia comer o bolo de macaxeira, né? Então, comer o bolo de macaxeira era uma frase que significava entrar para o partido BTV, ao qual a Ana Jância participava. Então, do qual a Ana Jância participava. Então, é uma personagem muito, muito sedutora, né? Porque, apesar de política, ela nunca deixou as atividades domésticas, que ela fiscalizava também junto às escravas. Então, nesse sentido, é até uma mulher do futuro, né? Uma mulher que deu conta da dupla jornada de trabalho, que a ela não faltou. Esse texto foi bastante premiado, foi premiado aqui em São Luís, foi premiado em Brasília, com um concurso nacional, e há coisa de uns 2 anos atrás, foi lançado em teatro. A atriz Cássia Pires interpretou a Ana Jansen, sempre com casa cheia, porque a Ana Jansen, para nós, é um personagem muito querido, né? Então, no Teatro do Azevedo, o texto foi montado. Apesar dos custos, houve necessidade de cortar alguns personagens que não tinham tanta participação na trama, então eles foram cortados. Mas é um texto caro desde o figurino. Eu fiquei muito feliz e, para coroar este trabalho, a Cássia Pires, neste ano, foi eleita ganhou o troféu de melhor atriz do ano, interpretando a Ana Jans.
certo? Então, é um livro que sempre me dá muita alegria falar sobre ele. Bem, em seguida veio a Estrelinha Aparecida, numa experiência de escrita para crianças, né? Porque, além de tudo, é divertido, né? Escrever para criança. Eu entro na história, me divirto muito, quando eu dou, já estou rindo com a criançada, e aí o texto vai fluindo muito bem. A Lagartinha Crise em Crise foi adaptada em 2016 pelo cineasta Joaquim Eichel para um filme de animação, porque narra a história de uma estrela e de um menino que tinha um problema de autoestima. Eles não se consideravam capazes de fazer o que eles faziam muito bem. Então, o livro vai no sentido de desfazer essa impressão em ambos. Então, o Davi, que é o garoto, finalmente ele consegue marcar um gol na partida, né, entre as turmas, e a lagartinha consegue criar asas e encontrar um lugar no meio ambiente onde ela se sinta bem. Então, com esse texto, o Joaquim Eichel, juntamente com Irami Araújo e Beto Nicásio, eles arrebataram o prêmio de melhor filme infantil do Festival do Arnicê de 2016. Então, isso me deixa muito contente e me enche de carinho também pelo livro. Desculpem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem, Dino? Sim, está ótimo, está perfeito. Muito bem. E uma coisa que eu acabei de me lembrar é que vários desses meus livros agora podem ser encontrados à venda na livraria Amei, do Shopping São Luís. Certo? Então, se alguém quiser comprar o livro, adquirir o livro, lá eles têm quase todos, tá bom? Peguei um pigarro agora, eu acho que é prenúncio de chuva. Bem, esse livro aqui que o professor Dino está lendo e está me dando o prazer de gostar, é um livro de contos. Esse foi publicado pela editora Sete Letras, no Rio de Janeiro, e tem, tem a apresentação na orelha por um grande romancista carioca chamado Alberto Mussa, e conta histórias diversas, né? Uma das quais o professor Dino já está gostando. Sem contar que aqui também tem um conto sobre a Maria Firmina dos Reis, que é uma fantasia de um dia comum na vida dela. E neste dia comum na vida dela, ela estava acolhendo um escravo fugido, um escravizado, né? Muito maltratado, um homem escravizado muito maltratado, mas que, com a ajuda de abolicionistas, tinham escondido este homem escravizado no porão da casa dela, porque o abolicionismo foi uma das suas grandes paixões, né? Então, a Maria Firmina era abolicionista também e uma mulher realmente muito empreendedora. Antes do fim da vida, abriu uma escola mista aqui no Maranhão, o que era uma grande novidade. Dizem que todas as procissões paravam à frente da sua casa, por ser também uma pessoa benquista em sua comunidade, né? E uma grande escritora, que atualmente vem sendo redescoberta, a sua literatura vem sendo
redescoberta por outras boas universidades, né? Inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro acabou de fazer um ciclo de estudos sobre Maria Firmina dos Reis. Então, a Maria Firmina vem tendo o seu trabalho descoberto e valorizado por várias instituições universitárias. Bom, esse outro aqui, está dando para ver, né? Se chama Atrás do Baú de Guardados. Ainda tem um conto também, que foi, como se diz assim, uma sobra de Ana do Maranhão, né? Que é quando se escreve um texto, muitos outros mini-textos passam pela cabeça, e esse aqui, Atrás do Baú de Guardados, foi um deles. Então, são contos, agora, são contos bastante diversificados, não são contos só do século XIX, temos também contos cotidianos aqui, recentes, né, contemporâneos, mas apesar do título, né? Então, Atrás do Baú de Guardados já recebeu críticas bastante positivas, tá bem? Isso também está lá na AMEI para ser degustado por todos. Imagine se eu fumasse, né? Deve ser uma gripezinha que está vindo por aí. Bem, esse aqui é Antídoto. Eu tive a alegria de... Antídoto, na verdade, é a fusão de poemas do livro Pincelada de Dali e Outros Poemas, que recebeu aqui um honroso prêmio da cidade de São Luís, né? Prêmio Cidade de São Luís de Literatura, em 2010. Então, eu fundi alguns poemas do Pincelada de Dali com novos poemas, e resultou no livro Antídoto, que traz o prefácio do nosso poeta José Salgado Maranhão. Bem, aqui nós temos mais uma das minhas incursões pela literatura infantil. É um livro sobre o Bumba Meu Boi, a história do Bumba Meu Boi, só que é uma história que se dá o garotinho que vai nascer de mãe catilina já tem uma irmã, e a irmã faz tudo para ganhar esse irmãozinho que a mãe catilina está esperando, né? Bem, então esses foram alguns dos livros, eu não estou com todos aqui, que são 15, e que eu gostaria de mostrar a você. E todos eles estão à venda na Livraria Amei. Agora eu estou à disposição das perguntas, se vocês por hora possam querer fazer. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito bem, Lenita. Gente, agora nós estamos com a palavra aberta, né? Ou liga o microfone, ou levanta a mão, ou se inscreve, enfim, tá? Vamos. Neres, quer iniciar? Eu queria Pode te falar. perguntar se eu posso me ausentar um segundo Pode. para ir ao banheiro. Tudo Posso? bem, tudo bem. Então, um Pode ser. segundinho só, tá Tudo bom? bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos aguardar um pouco, né? Então, são muitos livros, né? E que este último, Os Anéis de Maria, é um livro interessante porque vai mostrar um pouco da trajetória dela, né? Da trajetória do pai, né? E a gente acompanha, né, a São Luís.
uma São Luís dos anos 40, 50, 60 e os anos 80, né? O que é bem interessante. Né? A coisa mais interessante é ler um texto de um maranhense falando sobre o Maranhão. Né? Então, eu fico muito entusiasmado quando o texto, além de ser de um autor maranhense, ainda tem o cenário de São Luís do Maranhão. O sujeito descendo uma rua, né? Entrando por um beco, a gente se sente transportado, né? por estas ruas e becos de São Luís do Maranhão. Né? Ou então, uma cidade que a gente imagina como era. Né? Imagina como é que se faz, por exemplo, para ir em 1950 do centro de São Luís para o Vinhais, né? Como é que se fazia para ir, né? Então, o escritor ele tem essa vantagem de nos mostrar como é que funciona essa coisa toda, né? Como é que se faz, né? Como é que ia, né? Ou então o Arthur Azevedo tem um conto em que os personagens saem da Praia Grande e ir para a Ponta da Areia, né? Então, quem lê nesse conto fica imaginando que poderia já ter a ponte, né? E que os personagens cruzavam a ponte, né? E Arthur diz claramente ali que pegava o escalé ali na rampa, no Cais da Sagração, né? Se o nome Cais da Sagração tem desde 1843, né? E iam de escalé ou de Gariterna para a Ponta da Areia. A Ponta da Areia. Neres Lindalva nem veio hoje, né? Nem Helena, nem Patrícia, né? Dava estar em outra reunião hoje, Dina. Ah, certo. Ah, certo. Neres, inicia então. Já estou de volta. Muito bem. Só baixa um pouquinho tua câmera para ficar, ou levanta um pouco mais, melhor dizendo, para ficar visível até. Agora sim, tá certo. Tá bom. Tá. Neres, sim. Então, com você. Primeiro, Lenita, como eu disse agora há pouco, é um grande prazer encontrar você. Eu tenho a impressão que a última vez que nós estivemos juntos, batendo papo, conversando, ainda tínhamos a amável presença da nossa Rosemary Rego, nosso último encontro que nós tivemos, Lenita, lá em seu apartamento. Muito grande, uma perda imensa, como ser humano, como escritora, como profissional. E o pior, Lenita, é que as pessoas falecem e parece também que os outros vão esquecendo que ela existiu, né? Rosemary marcou uma época aqui para nós também, com sua meiguice, sua doçura. E a Lenita, gente, é uma das escritoras que eu tenho grande carinho por ler. Eu estava vendo agora aqui na internet, lembrando, e acho que foi em 2011, 2012, não tenho mais certeza, que eu estava em Brasília, esperando naquele aeroporto horrível de Brasília, né, que a gente tem que esperar um bom tempo. Subir, descer, isso. Na época, acho que era o voo 280, sei lá qual era. E aí eu estava esperando, eu vinha lá da UCB para cá, e eu lembro, Lenita, que eu estava lendo o seu livro, Cinderela de Berlim. Que você bom, aí não citou, né? E na época, lá no aeroporto mesmo, eu escrevi um artigo sobre Cinderela de Berlim, que saiu no jornal Estado do Maranhão. Naquela época, nós tínhamos mais facilidades para publicar artigos em jornais, né? Hoje, quando você fala literatura, é tão difícil publicar. E eu chamava a atenção desde aquela época. E esse livro, Lenita, ainda tem uma coisa muito especial nesse seu livro, tanto nesse, quanto também na Salade Dali,
porque nesse livro, na sua foto, linda por sinal, tem a mulher de Potifar na a capa do livro, na foto aqui eu me aparecendo. lembro. É verdade. Isso. A sua mesa, aquele livrinho nosso que eu li, que eu escrevi em 2002 e está na sua mesa, é uma honra para mim. Para Mas mim aí, lembrando, também. a Para mim Lenita é também. aquela escritora, uma poetisa, vamos dizer assim, uma teatróloga de grande fôlego. Ana do Maranhão, que eu tenho aqui uma edição bem mais antiga, né? A que você mostrou aqui é bem mais recente, que eu também tenho ali guardada. Essa aqui é de 1982. 82. Dino estava em Cujupe ainda, era um gurizinho de Cujupe, atravessando assim a Bahia, ainda naquele Garité, descendo Zé de Alencar e a Iracema naquela época. Mas é um livro que muda os rumos do teatro no Maranhão e muda o modo de ver na Jansen. Isso, Muda o modo de ver na era Jansen. uma das intenções. Isso. E você vê nesse livro aqui, quem não leu, aconselho que leiam, você vê uma Ana Jansen muito mais humanizada. Uma Ana Jansen que é um ser humano, saindo do mito, Ana Jansen, sem perder a majestade do mito, mas mostrando aquela mulher que vai à cozinha, aquela mulher que também é muito severa em suas relações políticas, e aqui ela coloca a Saltério dos Reis, coloca Cândido Mendes, porque Lenita, que eu acompanho desde muito tempo, ela não é só uma escritora, Lenita é uma grande pesquisadora, aquela pessoa que, para escrever, ela lê muito. Porque as pessoas verdade. pensam, Lenita, as pessoas pensam que a literatura é apenas inspiração. A inspiração é ótima, a inspiração Deus manda para nós, agora tem aquele trabalho de busca. É isso que eu queria que você falasse um pouco aqui para nós. Como é o seu modus operandi de pesquisar para fazer a composição de seus livros? Seja o teatro, seja a literatura infanto-juvenil, que também é fruto de pesquisa, né? Que o Bumba Meu Boi ele não vem só de dizer, eu conheço, não. A gente percebe que você mergulhou nesse universo da pesquisa, seja também nos seus contos, não são apenas a questão de falar criatividade e tal, tem muita, mas tem também um conto seu que eu acho simplesmente maravilhoso, chamado Alas Quebradas. Viu, Dino? Leia depois esse conto, Alas Quebradas, que está em Cinderela de Berlim, começa assim, só o começo. Quando saiu de casa, avisou a mulher que não levasse o menino para a esquina da Rua da Paz, naquele dia escuro. Chovera demais durante a madrugada e a manhã prometia grande movimento. O Berval consertava sombrinhas desde a adolescência. E aí, quem já passou por ali sabe, aquele concerto de sombrinhas, né, que era clássico, aquela tinha tudo aquilo. E aí nós temos uma história que não vou contar para ninguém, claro, depois vocês vão ler, mas o Roberval, a criança, essa busca familiar, e tudo, Lenita, tudo é criatividade, mas também é pesquisa. Então, tomando a pergunta, como é que a Lenita Estrela de Sá pesquisa? Qual é seu modus operandi? Se tem algum ritual de pesquisa? E onde você pesquisa ou pesquisou e está pesquisando? Eu sei que você não parou de pesquisar, tá bom? Quer responder para nós, Lenita? Certo, com todo prazer, Neres. Bom, não é um modus operandi muito difícil, não, né? Eu vou, penso na ideia e aquilo que pode ser, como é que se diz, acrescentado à ideia, né? A ideia principal, eu vou coletando e colocando nos textos, né? Então, eu nunca saí andando atrás da Terezinha, por exemplo, mas vi a cena, né? Então, é um método de trabalho muito associado à imaginação, né? A imaginação com a cena real, né? Então, por exemplo, as casas da Ana Jansen, eu nunca fui ver aqui algumas ruínas, algumas coisas, porque basta imaginar um palacete, né? Já que ela era
tão poderosa economicamente, né? Então, o meu, o meu processo de trabalho não é colado no personagem, né? Eu vejo o personagem e daí eu o recrio da forma que for possível. Muito bem. Gente, mais alguém? A Débora, Samara, Francimere. Lenita, e o processo de criação dos poemas, né? Você, para nós, é sempre ou teatróloga ou contista e autora de literatura infantil. Mas, ao mesmo tempo, né, o livro que seria Reflexo foi ganhando novos contornos, você criando mais, tal, e, de repente, você também, né, agora, o que era só um livro, fez agora mais, e hoje você é uma grande poetisa, né? Como é que é esse processo de criação dos poemas? A poesia em mim, eu tenho notado que ela vem assim, de dentro do corpo, sabe? De dentro do corpo, como a luzinha da alma. Tanto é que eu não publico um livro de poesia em cima do outro. Eles levam um longo tempo se gestando. Então, às vezes, um pequeno acontecimento já me serve para ir elaborando esse poema, né? Então, não costumo fazer também pesquisa de campo e conduzir também o livro de poesia numa linha só, né? Então, nesse livro aí, você vê poemas com várias temáticas, né? E é assim que eu tenho escrito poesia. Aquilo que me toca mais a imaginação, então eu escrevo poema. Já uma coisa mais cotidiana, já parto para os contos, né? E agora me aventurei no romance, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Uma coisa interessante que sempre chama atenção é esse olhar mais para os excluídos, né? Olhar para os excluídos. E nesse romance, né, Os Anéis de Maria, desde o começo, o leitor já é transportado por alguém que tem a liberdade cerceada, né? Isso parece ser assim uma marca das suas narrativas, esta abordagem sobre pessoas excluídas, ou da liberdade, ou de dinheiro. Por exemplo, tem um conto em que você traz uma moça com roupa de chita, né, do interior do Maranhão. Ela desce aqui em São Luís e é levada, né, por alguém que ela imagina fazer o melhor por ela, e ela acaba, né, sendo vítima de exploração, de prostituição. Enfim, é uma marca, né, da escritora lenita, essas pessoas excluídas. Eu te responderia que pode ser um traço, né? Um traço oriundo da formação que eu tive, porque meu pai, sendo artista, era ela que tinha que conduzir a família toda, né? Até para fazer essa travessia da questão da escolaridade, até chegar na universidade. Então, isso nós devemos à nossa mãe, né? Porque papai punha a mesa, né? Bancava tudo, o custeio da família era dele, mas chegava um momento em que ele dizia, olha, hoje eu vou fazer serão para fazer meu espetáculo à noite, e não quero ser incomodado. E assim foi, né, durante a nossa vida, né? Meu pai era marceneiro e ganhava a vida cotidianamente com isso, mas quando ele fechava os olhos, ele só pensava em teatro. Então, muitas vezes, ele ele doou o figurino de um Marcha do Calvário para aquelas pessoas que participavam do espetáculo, mas não tinham condições de comprar, né, a roupa da personagem.
Mas, para isso, ele fazia serão. Nesse dinheiro do serão, a minha mãe não tinha voz nenhuma, né? Então, hoje eu vou trabalhar pela minha fantasia também, né? Então, foi assim. Muito bem, é isso, né? A gente percebe desde o início, né? Essa questão dos excluídos, né? Dos excluídos. Gente, Neres, Samara, Olá, boa noite, Lenita. Obrigada pelas Boa palavras noite. e pela presença nesta noite. Bom, tu já falaste sobre o prazer de escrever para a criança, né? Mas eu queria saber como que tu começou, né? Voltou a tua escrita também para esse público, né? O que te fez escrever para o público infantil e também, né? Se o conto A Escrava de Maria Firmina serviu para inspiração para o conto que tu falaste, né? Que tem no teu livro, que é sobre a Maria Firmina dos Reis. Bem, o conto não tem inspiração nenhuma, né? Entre a escrava e o meu conto sobre ela, que está ligeiramente me fugindo aqui o título. Você pode rememorar para mim o título do conto? Tá. Então, as duas narrativas não têm nada em comum, né? E a questão da literatura infantil acho que é uma questão até de liberação da minha própria fantasia. Eu sempre invento uma historinha de criança e por aí me deixo levar pela escritura, né? É uma certa catarse, eu diria. Escrever literatura infantil para mim é uma catarse, né? Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Lenita, em Antídoto, é um poema que chama muita atenção de pessoas, né, que vivenciaram São Luís, aquela São Luís que foi perdendo aquele ar, né, pacato, eu diria que a partir de 90, né? E então o poema chama-se Mercado Central, né? Eu vejo que tem muita coisa da sua trajetória, né, do Cecílio Sá nele, né? Mercado Central. Cheiro de cravo que de menina trago. Meu pai me leva pela mão entre vozes e verturas. A paisagem profusa e pulsante do mercado me encanta. Brinco com as formas que vejo sobre canapus maduros, fruto e tecido, joia imaginária que reincorporo na boca. Delicioso exercício de existir. Atávica lembrança de enfeitar-se. Meu pai comprando machiste, saputis e carambolas. Travessa, surpreende-me na banca de temperos, onde as mulheres se confundem com alimento. Eu entre elas me ouvindo. O que tem aqui da sua infância? Bem, aí eu posso dizer que tem tudo da minha infância, né? Inclusive a relação com o pai, que ele costumava, ao ir ao mercado, me levar junto com ele, né? Então, é um poema que eu dedico a ele, inclusive. Não escrevi, mas é dedicado a ele, a esses nossos passeios pelo Mercado Central, né? Então, aquela profusão de imagens mesmo, como eu digo no poema, eu achava maravilhoso aquilo, né? Então, daí ter chegado em casa, uns 2 anos depois, escrito esse poema. Era muito bom ir ao Mercado Central e tocar nas frutas, vendo aquela movimentação ali do mercado. E eu notava que tinha cama de camapu, tinha, como é que eu diria, tendas de camapu. E eu brincava com as minhas irmãs, com os camapus descascados. Nós tínhamos uma brincadeira de enfiar uma linha na agulha
e fazendo, atravessávamos o frutinho com a agulha e íamos fazendo colares, pulseiras, né? E aquilo ali servia uma grande brincadeira. Então, esse poema diz respeito a isso, a essa reminiscência tão lúdica, né? Mas ir ao Mercado Central com ele era uma festa. Muita coisa da infância, né? E é justamente isso que a gente vê em outros poetas, né? O Salgado Maranhão também traz sempre isso, né? A infância dele marcando as reminiscências, né, da infância, Isso. marcando essa trajetória. Mas eu imaginei que tu tivesse feito esse poema agora já, né, para este livro. Eu não sabia que ele era... Não, Dina, ele é bem antigo, esse poema. Muito Eu já bem. estava adulta, mas ele continua aí. Muito bem. E, gente, é só levantar a mão, tá? Débora, Railson, Paloma, está aberta a palavra, tá? Se quiserem fazer algum questionamento, Railson, Tiago. Eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se está bem claro, né, na sua memória, este conto, não, que é O Pecado Será um Pombo Negro, não? Que é desse padre que vive aqui em São Luís, né, em que pratica, né, todo tipo de pecado, inclusive da carne, e que é convocado para ser escrivão do processo, né? Da Alto de Devassa para punir infiéis na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, né? E São José das Aldeias Altas, né? Ordem do Santo Ofício. O Neres perguntou ainda há pouco, né, sobre a maneira como você constrói. Eu queria, então, que você explicasse um pouquinho, né, de como surgiu a ideia desse conto e material para ele, né? Como é que veio e como você compôs esse texto, né? Que é belíssimo. Bem, a ideia desse texto nasceu no arquivo público, ao ler documentos antigos, né? Documentos do século passado, e eu sempre tive vontade de escrever sobre esse período da nossa história, né? Eu disse, bom, deixa eu escrever aqui um conto sobre esse padre. E como a figura religiosa, para mim, é sempre muito ligada ao barroco, eu quis fazer dele um padre barroco, né? Quer dizer, um padre apegado à vida, apegado ao amor, apegado às celebrações, né? E daí nasceu o personagem. E que é levado aí para viajar, né? E a última cena... Um pouco contrariado, mas ele vai. E depois de lavrar tantas sentenças, ele vai retirar esse pecado, né, na água, né? A água representando a purificação. Primeiro em São Luís, no tanque, né? E depois nas águas do Mearim, né? Isso, uma purificação que, na verdade, lavava também os pecados da igreja, né? Que tinha uma proposta muito puritana, mas, ao contrário, fazia tudo o que os outros faziam, né? Então, o banho de rio faz parte disso. Verdade. Alguma coisa que me chama a atenção nessas narrativas, sobretudo nas consideradas não infantis, nas adultas, vamos chamar assim, Sim. é a questão da culinária maranhense, né? Isso faz lembrar um pouco Josué Montello, né? Sempre esses personagens teus, eles têm uma relação com a culinária do Maranhão, né? Ora comendo maxixe,
ora um peixe, né? Ora a farinha d'água, né? Então, isso é muito interessante porque a gente viaja também para esse mundo, né? E são aspectos da nossa cultura que vão continuar aí, né? Não vão desaparecer de uma hora para outra. Muito, muito bem. Neres, mais algum questionamento? Cindina, desculpa, eu estava aqui com o som desligado. Sim, pode ir. E aí, ir. esse mundo cibernético, a gente sempre faz isso, fala Exato. e pensa que está sendo ouvido, né? Está sem som, pode falar aí, Neres. Agora estão ouvindo perfeitamente, acredito eu, né? Lenita, um poema aqui teu que eu acho muito interessante, em Pincelada de Dali e outros poemas. Eu vou ler aqui para os nossos colegas. Língua. Entre roupas penduradas no cabide, renomados romancistas na estante, mito trespassado, nada imóvel. Asa-se a expressão do que em mim excita a sensação da vida. Se mistura suor e susto, o sumo do texto que procuro, e se recusa a abandonar o corpo. E aí, o que você falou um pouquinho está aqui nesse poema, né, de maneira que alguns vão levar para a sensualidade, mas aqui nós temos a busca dessa palavra, a busca da produção. Aí eu queria saber se a Lenita pode dizer para nós o que, quais autores que a Lenita Estrela de Sá, essa mulher maravilhosa, essa grande escritora, o que ela gosta de ler? São os autores que fazem a Lenita, assim, esquecer o mundo quando está lendo. Ou trazer para o mundo quando está lendo, depende da situação e da pessoa. Aquele que se gosta de ler muito mesmo. Eu gosto de ler muito mesmo, né? Prosa, em seguida poesia, mas a prosa exerce um fascínio muito grande sobre mim, né? Então, a prosa em primeiro lugar. E agora mesmo eu estava me fugindo o título do livro, vê só, da Maria Valéria Rezende. Então, que é a autora da orelha do meu livro, né? Muito me honra isso. Então, o último foi Guará, e agora eu estou procurando ali meu exemplar de Carta à Rainha Louca. Então, a Maria Valéria, ela domina muito bem o idioma, de uma forma muito leve, né? E isso a gente está buscando sempre, né? Então, assim, a poesia, leio muito poesia, mas, assim, até pelo tipo de texto, né, que é mais leve, mais rápido, tem sempre um livro de poesia na minha cabeceira e um livro de prosa. E aí eu vou intermeando uma com a outra. Eu não sei se responde sua pergunta. Está ótimo, perfeito. Gino quer perguntar mais, Gino? Não, eu estava lembrando aqui deste conto, né? Que é um conto de suspense, né? Amor da Minha Vida, né? Que é de Brasas Ardentes na ponta dos dedos, né? Amor da Minha Vida, que é uma mulher que encontra um homem, e um homem muito simpático, e está em São Paulo, né? Não é aqui em São Luís, se passa em São Paulo, e ela fica interessada neste homem, né? E a partir daí vem uma relação entre eles, só que ela não sabe nada sobre a origem, absolutamente nada. E quando ela marca o encontro, sorrateiramente ele aparece, ela não sabe de onde ele vem, mas de repente ele está perto dela, sempre por trás. E até que um dia, então, os dois se encontram num cemitério, acho que uma ou duas vezes dentro do cemitério, e ela, então, marca de levar o novo namorado, sim, agora são namorados, para a casa, né, dela, para apresentar, faz um jantar, aquela coisa toda, para apresentar o novo namorado à mãe. Só que nesse dia ele não aparece, né? Não aparece, ela fica muito intrigada, decepcionada, não aparece de jeito nenhum, e ela, então, vai procurá-lo. Como
um dos encontros, ou dois encontros, aconteceram dentro do cemitério, ela vai procurar, né? E ela, claro, sabe o nome dele completo, né? O nome dele completo. Então, ela fica tentando procurar este homem por ali, se ele está, né? Já que ele gosta tanto, ele trabalha com... Seria arquiteto, né? Mas ele acabou trabalhando com esculturas, tal. Então, ele tem uma relação muito grande com essa ideia de escultura. E detesta túmulo escuro. Detesta, tem ódio de túmulo que é escuro. E ela andando, até que descobre no cemitério um túmulo preto, né? Todo preto. E ela levou um choque, né? E se lembra do namorado, né? E vai até lá, e para a surpresa dela, está lá no epitáfio: aqui jaz José Roberto da Silva Martins, nascido em 17 de novembro de mil e tantos, né? E morto em tal, que sua alma descanse em paz. Quer dizer, era morto, né? Era um homem morto. Tá? Era um fantasma. Um fantasma. Como é que surgiu esse conto, Lenita? Esse conto surgiu da observação de alguns túmulos no cemitério, assim, às vezes em que eu fui, né? Porque nós somos tão perecíveis, e às vezes as pessoas mandam erigir verdadeiras capelas nos cemitérios, né? Então, esse conto me surgiu, eu vi um túmulo todo negro, todo em mármore negro, e imaginei assim, meu Deus, será que esse defunto não está com calor aí dentro? E aí, então, eu vim de lá com essa ideia de escrever esse conto. E agora fiquei preocupado, né? Porque alguns túmulos no cemitério do Gavião de parentes meus são escuros, né? São escuros, né? Mas é só ficção, é só ficção. Então, é impressionante, né? E a Lenita acaba passeando por vários temas, né? Ora, as personagens são baianos, estão em Nova York, enfim, né? Então, são personagens bem diferentes. Débora? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lenita. Prazer conosco. Eu queria te fazer uma perguntinha simples. Dentro da produção em literatura infantil, para uma criança que não conhece a tua obra, você teria assim, alguma indicação para poder fazer a introdução da leitura dessa criança dentro da tua produção? Teria assim um livro específico que você indicaria para poder iniciar essa criança na leitura? Não, eu não fiz nenhuma consulta técnica, né? Eu me lembrei apenas daquilo que era bastante inocente na minha própria infância, para escrever para os miúdos, né? Para os miudinhos. Então, mas não tive nenhuma orientação psicológica, assim, técnica. Daí que eu costumo brincar que são livros de 7 a 70 anos, né? Que as pessoas podem ler. Muito bem, Débora. Janaína, Paloma. Pega mais um poema aqui para a gente ler. E este poema, que é Viagem para Dentro da Casa, né? Ou Dentro de Casa. Aroma de café espalhado na cozinha, poema que reclama o calor da mão febril, a tatear o verso entre flores, de aromas e de mortes. No porta-retratos de moldura prateada, escondido atrás do bibelô, com seu verniz de infância, porcelana delicada, dama que passeia com dois cachorrinhos, postos a guardar os livros prediletos, gestos de veludo, o riso dos irmãos à mesa do almoço, retendo por um instante sempre o que jamais me deixa, brilho de pedra preciosa aninhada no coração. Que é também um traço da tua poesia, né? Esse cotidiano da mulher em casa, né? O que, Dino? Perdi a última frase. Eu digo
um dos traços da tua poesia é esse cotidiano, né, desta mulher em casa e dialogando, né, com seus anseios, né? Sim. Eu acho que é porque eu mesma, eu sou essa mulher, né? Eu cozinho, eu passo para mim, cozinho, escrevo, leio, faço tudo para mim. Então, e nunca acho que as duas coisas são dicotômicas, né? Então, é isso. É isso que acontece. Isso. Muito bem, Linda Barros. Indalva? Oi, cheguei. Pode falar. Lenita, minha bela, quanto Oi, Lindalva, tempo! tudo bem, minha querida? Oh, meu amor, estava aqui ouvindo vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta, já que vocês estavam comentando recente sobre isso aí agora, tem alguma coisa de você nas suas obras de pessoal da Muito escritora pouco, Lenita? muito pouco, Lindalva. Isso era mais encontrado agora no meu último livro, que é o romance Os Anéis de Maria, que tem um quê autobiográfico, né? É a história da minha família, a luta e tudo. Minha mãe foi operária, meu pai marceneiro. Então, o livro está cheio de momentos assim, de lembranças familiares e tudo, né? Até que chega ao seu desfecho. Mas, no mais, eu te diria que não, a não ser aquela questão de que o escritor, ele sempre se inscreve na obra dele, né? O personagem está falando ali, mas de vez em quando sai uma falinha do escritor junto, né? A forma de ver o mundo, os valores, assim. Mas especificamente, não. Não há uma atitude assim deliberada de eu vou colocar alguém para falar isso, falar aquilo. Por sinal, eu sou uma escritora que eu gosto muito de me levar pela fluência do texto. Entendi. Assim. Não sei Obrigada, se eu bem-vinda. respondi. Respondeu sim. Obrigada, bem-vinda. Obrigada, foi um prazer te ver. Igualmente. Muito bem. Railson? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Um pouco Sim, baixo. Aí, deixa eu aumentar aqui. isso. Melhorou? Melhorou. Lenita, um prazer conhecê-la e interagir com você agora, mesmo que virtualmente, né? Nos livros é diferente, mas ao vivo, através das telas, é bem melhor. Lenita, eu tenho uma curiosidade em relação à sua produção, que no dia 28 de dezembro de 2019, para o Potiguar Notícia, que faz parte do estado do Rio Grande do Norte, você deu uma entrevista, concedeu uma entrevista, e uma pergunta me chamou a atenção, talvez você recorde agora. Lá perguntou para você que nos contos, né, as mulheres, elas eram consideradas independentes e livres, naquele livro Atrás do Baú de Guardados, nessa obra que está sendo referendada aqui na entrevista. E aí mencionou se essas mulheres que são apresentadas na obra, né, elas tinham alguma coisa que as unissem. E na sua resposta você disse que quanto ao que uniria essas mulheres nos contos, você deixaria para que o leitor identificasse os traços comuns entre as personagens femininas, né? Aí você disse que, pois não há uma deliberação sua como autora em relação a tratar a mulher como um arquétipo. Aí você menciona que as personagens têm as suas características próprias, distintas umas das outras, movendo-se numa sociedade que, assim como esta, é marcada pelo machismo e pela discriminação aos diferentes e os excluídos, que é uma herança patriarcal dos séculos anteriores. Minha pergunta é,
que me instigou muito quando eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre você, deixei separado aqui, e justamente me deu uma curiosidade. A gente sabe que o escritor, ele, de certa forma, utiliza também a literatura como denúncia de alguns hábitos, de alguns vícios, de algumas mazelas que a gente encontra. E o Maranhão, num cenário político, no cenário social, a gente sabe que é um estado que sofre muito com isso, né? As desigualdades aqui são gritantes, tanto no ponto de vista mesmo social geral, mas especificamente naquelas questões que envolvem gênero, né? A condição da mulher, principalmente como parte também do Nordeste. Minha pergunta é, nas suas obras, especialmente nessa aqui que foi referendada, você se utiliza, né, de uma visão denunciatória, política, você tem a intenção de trazer temas como uma causa sua que você desejaria fazer com que fosse discutida, ou apenas você utiliza essas temáticas como um reflexo, né, do que está acontecendo na sociedade e espelha ali? Ou você tem a intenção de instigar e de gerar os questionamentos dos quais a própria pesquisa aqui, a entrevista que você concedeu, fez menção, né, de trazer essas temáticas em relação à submissão, em relação aos questionamentos da diferença entre força, entre poder, as características que as pessoas têm, né, na sociedade, o perfil social das pessoas. É uma vontade sua, ou apenas é algo aleatório, ou um reflexo da própria visão que você tem de mundo pelo seu aprendizado, e você só coloca ali apenas como uma coisa mesmo panorâmica, ou você de fato tem essa tendência, essa intenção de trazer essas instigações para a sociedade? Não, Ailson, não existe essa coisa da deliberação, como eu já lhe disse, né? Então, acho que basta um olhar sobre o que acontece socialmente, né, em torno de nós, sociopoliticamente em torno de nós, né? A gente vê que a situação da mulher ainda é muito inferior à do homem, né? Então, quanto mais esse conflito de classes sociais vai se aprofundando, mais as mulheres vão sofrendo também, né? Sofrendo com a violência e sofrendo com o descaso. Então, não existe essa escolha deliberada, né, para escrever um romance. Até porque também acho que é para tentar acompanhar um pouquinho a vida, né? Essas histórias, elas estão fluindo no dia a dia. Certo. Muito obrigado, então. Obrigado. Obrigada, quem disse sou eu. Também tem um poema aqui, Lenita, que me chamou muita atenção também, que chama-se Oração à Baía de São Marcos. Né? Perto de onde moro fica o mar, ondulando magias à deriva, em comunhão com a cidade. Quando passo no cais, sinto vontade de permanecer ali, ouvindo confidências de Alcântara, que o vento traz consigo mansamente, só para pedir às gaivotas uma explicação plausível. Né? É um poema também que chama atenção por esse questionamento, né, sobre essa cidade, sobre o mar, né, e que é um traço muito forte da poesia do Maranhão, esse mar, essa baía, né, já que São Luís está entre dois rios e apontando sempre para o mar. Né. São poucos os poemas, ou você tem feito mais sobre essa perspectiva da cidade e dessa relação com o mar? Eu acho que a cidade e o mar estão sempre presentes na minha poesia, porque como você falou, são elementos geográficos nossos, né? E que não encontramos em outras cidades. Então, eles estão sempre nos dizendo coisas, né? Daí a presença contínua do mar, da cidade nos poemas. Isso. Lenita, e os contos, eu sempre fico me perguntando, porque geralmente a gente vai atrás
de quem influenciou, né? Em Machado de Assis, a gente vai atrás lá de um Sterne, né? De um Xavier de Maistre, o Alencar foi buscar em Chateaubriand, né? O Nauro Machado, a gente acredita que ele foi bebê entre os russos, entre os franceses, entre Augusto dos Anjos, e nos contos, né? Não na poesia, nos contos. Que escritor brasileiro, ou maranhense, ou, enfim, francês e tal, mais te marcou e mais te inspirou na construção dessas narrativas? Bem, eu sempre tive uma ligação muito estreita com a obra de José Monteiro, né? José Monteiro. Então, eu não posso ter esse bate-papo com vocês sem falar no quanto houve influência do Josué, né? Mas também de outros autores, como Lígia Fagundes Telles, José Lins do Rego, e eu acho que o meu conto é um caldeirão de autores, né, de prosa, onde tudo vai cair lá. Mas eu não posso negar a influência do José Monteiro, até pelo lugar, né, onde as narrativas se passam, geralmente são de São Luís, mas também nós temos narrativas que se preocupam mais com o universal, né? Então, essas narrativas se passam em outros lugares, em outras circunstâncias, certo? Tem contos variados, né? E que tendem a ter outras temáticas. Muito bem. Neres, mais algum questionamento? Então, eu acho que... Não, Dino, acho que já está tranquilo, né? Tá ótimo. Eu já cansei de explorar vocês hoje, a paciência de vocês. Eu estou só ouvindo aqui. Muito bem. Olha, Lenita, então foi um prazer enorme, né, a gente conversar sobre a sua literatura, a sua trajetória, né? Como nós dissemos no início, são aí pelo menos 42 anos de dedicação à literatura, né? E que... O prazer é todo meu, Dino. Sempre que você quiser conversar, que eu adoro conversar sobre literatura, eu estarei também aqui a seu dispor e de seus alunos, viu? Muito bem, obrigado mesmo. E que a gente precisa conhecer, né, estas narrativas, e Lenita tem sido uma mulher que vem se dedicando a todos os gêneros, né? Todos os autores que fizeram o prefácio ou a orelha dos seus livros são unânimes em reconhecer que, em todos os gêneros, Lenita se sai muitíssimo bem, seja na poesia, seja no teatro, né? Aliás, ela começa praticamente com o teatro, depois da poesia já vem o teatro, né? E logo depois repete, né, o teatro infantil, que transforma em conto, né? O Zé Américo Azevedo, né? O Américo Azevedo Neto, melhor dizendo, ele costuma dizer o seguinte: geralmente se vê, é uma narrativa que se transforma em teatro. Lenita fez o processo inverso, né? Primeiro escreveu um teatro, né, com a história da filha de Pai Francisco, e depois faz aí um conto. E a filha de Pai Francisco tem uma coisa interessante, né, que me chama muita atenção, né, que são as personagens lendárias, né? A mula sem cabeça e uma outra, né, que é a cavalacanga, né, que na minha terra a gente chama curacanga, né, curacanga, que é uma personagem emblemática do Maranhão, né, esta cavalacanga ou curacanga, como se chama em Alcântara, né, e que passeia tranquilamente por esses... ora vem um caranguejo, ora vem um peixe, né, e vem a imaginação, né, imaginação toda fluindo e a gente se deliciando das narrativas, né? Ora, o conto mais sério, né? Este conto aqui, que é da moça que encontra um homem e ele está morto, é um fantasma, e é um conto que, enfim, é de uma densidade impressionante, né, que a gente encontra numa Lígia Fagundes Telles, né, a gente vai encontrar em grandes escritores com uma trajetória de 60 anos
na literatura da Lígia Fagundes Telles, né? E, claro, né, agora o romance, né, que eu sempre espero que seja o primeiro de muitos, né? Então, Lenita... Deus te ouça. Em nome, né, de todos que estudam e que amam, né, a nossa literatura, que é o que o Ricardo Leão sempre diz, né? Se você olhar para um estado como Rondônia, o Acre, Amapá e muitos outros estados, você vai ver, né, que a trajetória deles na literatura é recente, né? O próprio São Paulo, né, desponta na literatura em que ano? Em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Claro que tem uma escrita antes, né? Tem uma escrita bem antes, mas desponta para o Brasil em 1922. O Maranhão desponta para o Brasil na década de 40 do século XIX, né? E forma aí esse grupo grande, né, que vai estar em vários manuais de historiografia da literatura brasileira, né, o Grupo Maranhense do século XIX. Então, eu acho que você escreveu uma trajetória, uma importante página da literatura maranhense, e que eu digo sempre, em nenhum livro de historiografia da literatura maranhense pode deixar de dedicar um espaço significativo, considerável, à sua obra, à sua trajetória, né? E nenhuma disciplina de literatura maranhense que se dê, a gente pode deixar de falar de Lenita, porque é uma peça importante dentro da nossa trajetória. Então, agradeço e ponho-me novamente à disposição de você e de seus alunos, viu? Muito bem, muito obrigado. A gente deseja aí, né, muita produção, que você cada dia escreva mais, né? Escreva mais. Eu vi que você, de 2015 para cá, tem publicado muito, 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 e a gente espera realmente que nos próximos 4, 5 anos você publique ao menos um livro por ano. Ao menos um livro por ano, porque, enfim, precisamos sugar muito ainda, né, e fazer parte dessa trajetória toda. Então, Lenita, muitíssimo obrigado, né? Sucesso, saúde, né? E que a gente possa ler muito, muito, muito suas obras. Né? Sou eu quem agradece, Dino, e estou à sua disposição novamente, dizendo para quando você quiser conversar, um aluno, e para nós fazermos essa interligação autor-produtor junto com a universidade. Isso é muito importante, porque muito divulga bem o livro, né? Multiplica a história. Então, sempre que você quiser, estou às suas ordens. Muito bem, obrigado, obrigado mesmo, né? Muito obrigado. Como diz o Neres, um aprendizado enorme, né? Aprendizado enorme. Muito bem, Adriana, ótimo, ótimo mesmo. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado, Lenita. Muito... Obrigada, Neres. Obrigado a você, Lenita. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui para nós, minha querida. Obrigada, Neres. Foi um prazer revê-lo. Prazer é todo meu, sempre. Então, nós vamos encerrar a gravação agora, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, Lenita? Muito obrigado mesmo, tá? E boa noite. Boa noite. Obrigada, Tia. Boa noite a todos.